Hoje nós daremos continuidade ao nosso livro Hebreus e Epístolas Gerais, escrita por Gilmar Caetano Tomás, e o subtítulo é O Sacerdócio Perfeito e a Vida Cristã Prática, que é do curso de Bacharel em Teologia do IBAD, que é uma extensão de São Paulo para a Igreja Assembleia de Deus Jardim América 2, pastoreada pelo pastor Brenner e pela pastora Nayara. Hoje nós vamos estar estudando a unidade de número 3, que vai falar sobre as cartas ou epístolas de Pedro, né? Neste livro aqui nós já estudamos Hebreus, depois estudamos Tiago, o meio-irmão de Jesus, e agora nós vamos estudar sobre as cartas de Pedro, né? E é claro que sempre quando nós estudamos essas cartas, uma das coisas que a gente precisa de entender é quem era o autor, no caso aqui Pedro, onde vivia, qual o que ele fazia, ou seja, na realidade a gente precisa de saber sobre a vida dessa pessoa como pessoa e entender realmente quem ele era e quais foram as motivações que levaram ele a aceitar Cristo e depois a escrever essas cartas. Nós falando de Pedro, por exemplo, Pedro, sem dúvida nenhuma, é um dos mais conhecidos de todos, né? Pedro tem uma história dentro dos evangelhos e dentro da igreja, né, dentro do cristianismo, que ela é uma das mais notórias, né? Assim como foi a de Paulo. Eu acredito que Pedro e Paulo são os dois maiores expositores da palavra de Deus, principalmente dentro do cristianismo, são os dois maiores ali, os vultos mais significativos, mais relevantes, né, mais propositivos, são Pedro, depois de Jesus, Pedro e Paulo. E então, na realidade, quem era Pedro? Pedro era um pescador nato. Pedro era alguém que vivia da pesca. Era alguém que tinha ali os seus barcos, as suas redes, as suas traias de pescas e tinha também ali os seus sócios, digamos assim, da pesca. Pedro era alguém, era um ribeirinho. Pedro era alguém que vivia dessa profissão, sustentava sua casa, vivia da pesca. E então a palavra de Deus, através dos evangelhos, vai dizer que um dia ele encontra Cristo, mas na realidade foi Cristo que o encontrou, e aí começa toda uma história. A vida de Pedro ela é mudada, de certa forma, conforme está escrito lá na palavra de Deus, né, da água para o vinho. Porque Pedro era alguém que, segundo o escritor e segundo aqueles que estudam realmente a palavra, a historicidade desses apóstolos, Pedro conheceu Jesus ali por aquele período de João Batista, né? Pedro já era um seguidor de João Batista. E aí quando Jesus é batizado, provavelmente Pedro estava naquelas regiões ali e chegou a conhecer Cristo ali. Então, a história vai dizer que Jesus encontra com Pedro, Jesus tem uma conversa primária ali com Pedro, faz o convite, mas não foi de bate-pronto, né? Que a palavra vai dizer que Pedro voltou a pescar normalmente. Ele não, quando ouviu, já saiu e foi. Não, ele voltou a pescar, né? Tanto é que a gente vai perceber na grande pesca que quando Jesus manda eles voltar e lançar as redes no alto mar, nas profundezas, quando acontece ali o grande milagre da grande pesca, você vai observar que eles voltando para a praia com o seu barco carregado de peixe, eles deixam toda a pescaria e seguem Jesus. Ou seja, ali realmente foi uma conversão, porque abandonaram tudo, trocaram aquilo que eles mais gostavam, que eram os peixes, para seguir Jesus. Então ali já houve uma conversão, assim, digamos, já bem profunda, né? O Espírito Santo já começou a trabalhar a vida de Pedro. Mas quando a gente fala de Pedro, é uma das figuras mais importantes, inclusive, por exemplo, no catolicismo. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem Pedro como o primeiro Papa de todos os tempos. Porque para a Igreja Católica, embasada
naqueles versículos ali onde Jesus, onde é escrito em algumas Bíblias como a confissão de Pedro, aonde Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali na realidade a Igreja Católica coloca ali Jesus então como aquele que é o sucessor, Pedro como aquele que é o sucessor de Jesus aqui na Terra, que é aquele que vai dar continuidade à obra de Cristo. Então, quando Jesus diz, olha, quem dizem que eu sou? Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos, perguntando quem que o povo aí fora, né, diz que eu sou. Jesus estava querendo testar, ver como que estava a questão do nome dele circulando na cidade. E aí Jesus faz essa pergunta aos discípulos, todos ficam calados, mas Pedro, de repente, como ele sempre era, ele era um ponto fora da curva, né, ele pula na frente e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, olha Pedro, não foi o homem que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Essa revelação veio de Deus. E aí ele vai dizer, olha Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, para Jesus, né, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali, exatamente, é quando Deus faz o chamado, o Espírito Santo se revela que Jesus é o Filho de Deus para Pedro. Então Pedro ali, a partir dali já começa uma nova história. E é nesse ponto que a Igreja Católica coloca Pedro como, de certa forma, o fundador da igreja primitiva, né, da Igreja de Cristo. Mas na realidade não tem nada a ver. Jesus é o fundamento e o fundador da sua igreja, né? Pedro é apenas, digamos assim, de uma forma parafraseada, Pedro é uma coluna forte da igreja. E aqui eu posso dizer para vocês, sem dúvida, que 3 colunas fortes da igreja, né, as principais colunas, é Pedro, Tiago e João. Então esses 3 nomes aqui formam uma tríade, né, de colunas que dá base e sustentação para a igreja. Você vai ver a vida desses homens de Deus que foram vidas que realmente pagaram o preço pelo Evangelho. Todos eles deram a vida pelo Evangelho, pela igreja. Então Pedro é essa pessoa. Sempre quando nós for falar de Pedro, a gente vai sempre pensar primeiramente em um pescador, depois nós vamos, conhecendo ele mais, nós vamos ver que ele era uma pessoa indouta, desprovida de qualquer conhecimento teórico, de qualquer formação. A gente não vê na Bíblia em lugar nenhum Pedro tendo alguma formação acadêmica ou com falas ali eivadas, por exemplo, da cultura grega ou a greco-romana, que seja. Pedro é alguém realmente rude, é alguém realmente indouto, é um simples pescador. Então Pedro tem essa característica, né? É um camponês, digamos assim, né? Morava nas vilas ali ribeirinhas ao Mar da Galileia, ou a chamada Decápolis, né? A palavra Decápolis vem de Deca, 10, polis, cidade, 10 cidades que ficava em torno ali do Mar da Galileia, que na realidade não era o mar, era um grande lago, né? De água doce, inclusive. E então, na realidade, Pedro é essa figura. Pedro, quando a gente vai falar de Pedro, por exemplo, Pedro, eu acredito, né, que Pedro era uma figura muito conhecida na região. Pedro era um pescador muito conhecido. Imagina, a gente fala de pescador, né? Então, que os pescadores, eles têm muitos amigos, eles são pessoas muito extrovertidas, né, em suas pescarias. E Pedro era um conhecedor da pescaria, era um pescador nato. Eu acredito que Pedro ali, quando ele pescava, Pedro já tinha ali a sua barraca, a sua venda de peixe ali no porto daquelas cidades que ele ia. Então eu imagino que Pedro, por ser um dos grandes pescadores experientes, já tinha sua clientela formada, né? Todo mundo, todas as manhãs, chegavam ali naquela feira, vamos colocar aqui, fosse uma feira ali, porque ali eram muitos pescadores, né? Tinha cidades que tinham o porto e os pescadores chegavam de manhã e ali vinha todos os restaurantes, vinham comprar ali, tanto para as pessoas também, das suas casas mesmo, consumidor final vinha comprar. E eu acho que Pedro era uma das bancas mais movimentadas que tinha, era a banca de Pedro, porque com certeza
conhecedor de pescaria como ele só pegava peixe grande, peixe bom, e eu acho que o movimento na banca de Pedro, de uma forma aqui configurando, de uma forma conjecturada para vocês, eu acho que o movimento da banca de Pedro era muito grande. Então, Pedro é esse pescador conhecido por todos. E aí chega um ponto que Jesus o convida, dizendo: eu te convido a você não ser mais pescador de peixe, mas pescador de almas, de homens. E até então, acredito que Pedro não tinha ainda o conhecimento, mas isso tocou no coração de Pedro. E aí, depois daquela grande pescaria, Pedro começa a seguir Jesus, e Pedro fica com Jesus por aproximadamente 3 anos. Jesus sempre trabalhando ali na natureza de Pedro, porque Pedro era sanguíneo, era alguém realmente que não tinha muita paciência, era alguém realmente que era aquele tipo de pessoa que você pode dizer que eles dizem, na realidade, bateu, levou, pisou no meu calo, e não era de levar desaforo para fora, para casa. Então Pedro era uma pessoa bem difícil, de natureza bem difícil. Mas para Jesus não tem nada difícil, né? Jesus transforma um leão em um cordeiro, transforma água em vinho. Então Jesus é especialista em transformar vidas, né? E aí, depois do batismo lá do Pentecoste, aí que mudou tudo mesmo, né? Aí foi um nascer de novo, né? Então Pedro se torna outra pessoa, e a gente vai ver ao longo da carta aqui que Pedro realmente, de certa forma, desconecta desse Pedro do passado, dessa velha natureza, e se torna um grande pregador, alguém que realmente dá a vida pela igreja. Então Pedro é essa pessoa. Pedro, a gente também pode falar algo de Pedro, que Pedro morava, né, em uma das casas na cidade de Cafarnaum, morava com a sogra, e provavelmente deveria ter outras casas, né, mas uma das residências de Pedro mesmo era que ele morava lá em Cafarnaum. Tanto é que ele alugou, digamos assim, ou colocou à disposição de Jesus para que Jesus morasse lá. E Jesus viveu o maior tempo do seu ministério em Cafarnaum. Os grandes milagres que Jesus fazia naquela região da Decápolis, ele saía, a base dele era Cafarnaum, era o QG de Jesus. Ali é onde Jesus repousava, ali é onde Jesus muitas das vezes descansava. E aí passava um dia, 2 dias, depois viajava, pregando o evangelho, voltava uma semana depois, 15, 20 dias, voltava para a base, e assim foi. E falando de Pedro, por exemplo, é muito fácil de lembrar de Pedro, porque Pedro, por exemplo, tem alguns episódios na vida de Pedro que fica emblemático, são ícones, digamos assim, da vida dele, que não tem como falar de Pedro sem falar dessas atitudes, por exemplo. Uma das atitudes, por exemplo, é que quando Judas trai Jesus, e aí os soldados vão pegar Jesus no meio ali dos discípulos, o que acontece? O soldado, quando vai prender Jesus, Pedro lança a mão da espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E aí Jesus vai e restaura a orelha, mas aí ficou bem marcado, porque Pedro andando 3 anos com Jesus, 3 anos com Jesus, mas com a espada do tamanho do mundo ali na cintura, ou seja, ainda não tinha se convertido, né? Você imagina, por exemplo, Pedro andando com Jesus, que pregava mansidão, dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus sempre ensinando isso na prática, mostrando como deveria tratar o próximo. E Pedro, mesmo assim, com 3 anos andando com Jesus, ainda é essa pessoa que a natureza ela não foi transformada ainda. A gente vai ver essa transformação depois do dia de Pentecostes, mas até então Pedro ainda era alguém sanguíneo, alguém realmente que tinha sangue nos olhos, né? Que é alguém que não levava desaforo para casa. E nessa questão de querer proteger Jesus ali, fazia alguns excessos. E outra coisa também que fica muito marcado na vida de Pedro, não tem como, qualquer um sabe disso, né? Nós estamos falando porque estamos falando a respeito dele, o único dos 12 que andou sobre as águas foi Pedro. Pedro, de uma certa forma, foi alguém diferenciado no meio. Alguém que, quando acreditava de verdade. Quando tinha fé de verdade. Mas Pedro era mais ou menos o tipo do crente hoje, que tem hora que está voando alto, como águia, mas tem dias que está dando voos
rasteiros, né? Quase arrastando o peito no chão. É o voo do pica-pau. Pedro, ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Pedro tinha essa vida dos altos e baixos espiritualmente. Assim também nos nossos dias de hoje tem muitas pessoas que se identificam muito com Pedro. Então Pedro, ora santo demais, ora já não era tão santo. Ora, por exemplo, nós vamos ver sobre Pedro essa questão, por exemplo, da fé dele ali, quando Jesus diz para ele, pediu para que Jesus o chamasse, Jesus chamou e ele andou sobre as águas. E ainda foi chamado de homem de pequena fé. Quem dera você tivesse essa fé de Pedro, essa pequena fé de Pedro, né? E ainda ele é conhecido como, quando vai falar de alguém que tem pouca fé, pequena fé, todo mundo lembra de Pedro, mas Pedro teve uma fé gigante. Qual foi dos 12 que andou? E aqui a gente pode abrir um parênteses e aprender com Pedro, né? A fé, conforme Tiago, que antecede, escreve que ela tem que mostrar as obras, nós precisamos ter uma fé que nos faça mover, sair do lugar, sair do barco, pisar na água. Muitas das pessoas dizem ter fé, mas não têm coragem de sair do barco. Ou seja, pisar em águas profunda é pisar em um lugar que você não sabe se é a profundidade, que é desconhecido. Porque muitas pessoas preferem, mesmo que o barco está ainda a pique, mas eles preferem ficar porque é palpável. E às vezes o barco afunda e ele afunda com o barco abraçado no barco. Mas Jesus nos convida, né, e assim como convidou, a sair muitas das vezes do barco. Às vezes a gente precisa sair desse barco que a gente está, porque esse barco que a gente está, muitas das vezes vai naufragar e vai nos matar. Então é preciso ter uma fé que nos faça nos mover, que nos tire de lugares, que faça nós, mesmo muitas das vezes até com medo, mas de sair da onde está, principalmente se ouvir a voz de Cristo. Veja bem, Pedro pediu para ir, Jesus chamou e ele foi, acreditou piamente. Isso é fé, é o que Abraão fez quando Deus disse: sai da tua parentela para uma terra que te mostrarei. Nem sabia que terra era, nem onde era, saiu. Isso é uma fé genuína, né? Porque conforme está escrito em Hebreus 11, está escrito lá: a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E isso é fé. Então Pedro realmente foi um homem de grande fé. E Pedro também, né, a gente percebe que houve uma grande mudança. Então nós estamos falando desse Pedro, que é esse pescador, que é essa pessoa rude, que é uma pessoa que, digamos assim, a alta sociedade não dava valor pela sua profissão, pela sua questão de renda, pela sua cultura, mas Jesus veio justamente para essas pessoas marginalizadas que a sociedade deixa à margem, mas que Jesus tem um amor muito grande por essas pessoas, né? Então a prova que Jesus, quando chama esses pescadores, é que para Jesus, na realidade, não há acepção de pessoas. Todos são bem-vindos, rico, pobre, negros, brancos, altos, baixos, gordos, magros. Para Jesus, Jesus não faz acepção. Jesus lança o convite a todos. E aqui fica uma mensagem muito, muito grande que é bom a gente explorar, né, como estudiosos da palavra. É que essa rede tem um grande significado, né? Quando Jesus diz lança a rede, é porque a rede, diferentemente de uma vara de pesca, a vara de pesca, geralmente os pescadores de hoje, ele escolhe o tamanho do anzol, o tipo de linha e o lugar que ele vai jogar essa isca, porque eles escolhem o tipo de peixe e geralmente escolhem peixes grandes. Pescadores de vara não querem pescar peixes pequenos. Agora, a rede já é uma rede que, quando lançada, alcança todo tamanho de peixe, todo estilo de peixe. Todos os peixes são alcançados pela rede. Isso trazendo para o campo espiritual, quando Jesus disse lançai a rede, é porque o evangelho é como uma rede que abraça a todos, que alcança a todos. Então, um dos grandes erros dos nossos dias de hoje é que a gente até faz alguma brincadeira, é que as pessoas hoje querem pescar de vara, querem escolher o tamanho do peixe
não querem lançar a rede, não querem ter o trabalho de arrastar a rede. E se possível for, se tiver lançar a rede, mas que seja num lugar onde tenha um tipo de peixe específico, entendeu? E aqui Jesus desmistifica, desconstrói esse tipo de pensamento, porque a rede do Evangelho, ela alcança a todos, grandes e pequenos. A gente precisa de entender isso. E a vida de Pedro, então, traz aqui essa questão. E, por exemplo, a gente olhar para a vida de Pedro, então Pedro é esse homem que é chamado, que é de certa forma bruto, ignorante, mas quando acontece ali no dia de Pentecostes, depois de 3 anos de aprendizados com Jesus, de andar com Jesus, Pedro, na realidade, fica em Jerusalém, conforme no cenáculo, conforme Jesus aconselhou ali no livro do Atos, dizendo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, entendeu? E aí Pedro fica, a palavra vai dizer, né, que logo quando Jesus disse, tinha aproximadamente 500 pessoas lá no templo, mas quando passa ali 50 dias, né? Aliás, Pentecoste é 50 dias, né? A palavra penta, né? Vem de 5. Então, 50º, né? 50º dia. Depois da Páscoa acontece o dia do Pentecoste, que é onde há a manifestação do Espírito Santo, onde vem para selar a igreja, para validar, chancelar, né, a igreja de Cristo na questão espiritual, porque até então eram aprendizes, discípulos, mas você vai perceber que depois da descida do Espírito Santo, aqueles discípulos são chamados de apóstolos, porque, como eu disse, discípulo significa, da palavra mateteu do grego, aprendiz ou alguém que se parece, e apóstolo já é uma palavra do grego que significa enviado, enviado no sentido de que já foi testado, está aprovado, agora pode ser enviado. É quase que como um selo de qualidade, né? Um selo para ser exportado. Um produto passa por todas as etapas de qualificação para poder receber o selo de qualidade para depois ser exportado. Assim foram aqueles 3 anos, foram anos que Jesus trabalhou na vida deles, na forma de pensar, de agir, e Deus implantou no coração deles qual seria a visão do reino, o que precisaria ser feito. Uma vez aprovado com o selo do Espírito, agora vocês vão levar, conforme Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Então essa realmente é a visão que Cristo tem. Então Pedro, né, é essa pessoa que começa, se converte, se transforma em outra pessoa. A prova disso é que quando, depois do dia de Pentecoste, Pedro foi o primeiro grande pregador ao ar livre ali na porta do templo, onde a palavra vai dizer que mais de 3.000 almas aceitaram Jesus devido à pregação de Pedro. Veja que mudança, hein? Aquele que muitas das vezes ninguém dava nada, era um simples pescador de peixe, agora é um ganhador de almas. E mais na frente vai dizer que já eram 5.000. Então Pedro teve uma trajetória brilhante, né? Sofreu por causa do Evangelho, foi perseguido por causa do Evangelho, e o final da vida de Pedro, né, deste homem que se transformou, foi dar a vida realmente, assim como Paulo e assim como os outros apóstolos, dar a vida por causa da igreja de Cristo. Ou seja, não negaram Jesus nem com a própria morte. Foram alguém que, inclusive Pedro, né, a morte de Pedro, ele foi crucificado provavelmente em Roma, e ele foi crucificado, quando iam crucificar ele de forma correta, normal, de cabeça para cima, e ele disse, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me coloquem de cabeça para baixo. Essa é uma das versões, né, que dizem que é aceita por a maioria, que Pedro pediu para ser morto diferente de Cristo, mesmo sendo crucificado, mas de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer na mesma posição que Jesus. Olha só que transformação, hein, que houve na vida de Pedro, né? Então essa conversão dele realmente, e depois de convertido ali, Pedro, ele se torna um grande líder. Pedro é o maior líder da igreja primitiva, acompanhado também de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus por quê? Porque muitas pessoas talvez não saibam, né? Mas é porque Tiago era irmão de Jesus, mas só por parte de mãe.
porque Jesus era filho de Deus, né? E Tiago era filho de Maria com José. Então, por isso é um meio-irmão, né? Então tem essa diferença aí. Então, na realidade, Pedro é essa âncora, né, que a igreja primitiva tinha, esse líder forte, né, que liderava, que era aguerrido, que não tinha medo de nada. E o ministério de Pedro, né, conforme aqui a página 108 vai dizer, que Pedro viveu assim um ministério, de certa forma, cristocêntrico, colocando Cristo como centro de todas as coisas, pregando uma palavra genuína, verdadeira. Então não trazia para si, né, a glória ou glória nenhuma, mas colocava Jesus no centro, né? Jesus era realmente o centro da palavra e da mensagem de Pedro, né? Então Pedro tinha realmente este amor pelo Evangelho. E Pedro, na realidade, é aquele também que fica muito conhecido nessa parte da vida de Pedro, é que quando, imagine esse Pedro que defendia Jesus, que estava com Jesus colado ali, mesmo sendo um brutamonte, mas na realidade estava sempre em defesa de Jesus. Mas há um episódio que marca muito a vida de Pedro, é quando Pedro traz Jesus. E o próprio Jesus disse naquele dia, né, que seria o dia que Jesus estava sendo levado para a crucificação. E aí Jesus diz para Pedro, porque Pedro defendia Jesus, como foi lá na questão da espada com Malta. E Pedro dizia a Jesus: não, ninguém vai te matar, você vai, eu vou te proteger. Foi onde Jesus expulsa o demônio ali, né, diz ali: sai para trás, Satanás, porque o inimigo também usou Pedro, mesmo na presença de Jesus. E aí, quando Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aqui é bom a gente salientar, porque eu já vi muitas pessoas errar isso. Tem pessoas que diz que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro negaria. Não, antes que o galo cante uma vez, Pedro negaria 3 vezes Jesus. Assim aconteceu, né? Naquele momento de dor, as pessoas diziam: Pedro, você é um deles. Ele disse: não conheço esse homem. A mulher disse: não, você se veste como tal, você fala como ele. E ele disse: não, eu não conheço ele. Foi uma hora que ele estava ali na terceira pessoa, que ele estava negando Jesus. Jesus realmente olhou para ele, e ali foi um olhar que eu acho que foi só eles mesmo para entender. Porque aquele que dizia proteger Jesus, seguir Jesus até a morte, que daria a vida por Jesus, naquele momento estava traindo Jesus, dizendo que não o conhecia. E aqui é importante a gente ver o quanto Jesus amava Pedro. Pedro, mesmo dando trabalho, sabe aquele filho que às vezes dá trabalho para os pais, mas de tanto os pais lutar por ele, acaba criando um grande amor por ele? Era Pedro. Vai chegar depois dessa traição, Pedro some, vai para as pescarias e volta à sua prática. E aí Jesus, quando ressuscita, pede para avisar Pedro que ele tinha ressuscitado. E um dia a palavra vai dizer que Jesus o encontra na praia, e que quando ele chega ali, Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus repete a pergunta: Pedro, tu me ama? Pedro diz: Jesus, eu te amo. E a terceira vez Jesus faz: Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro diz: Jesus, tu sabes que eu te amo. Na verdade, Jesus queria saber se ele amava, mas com um amor que a gente no grego chama aí de um amor ágape, aquele amor que você dá à vida, aquele amor que você dá, mas não quer nada em troca. Porque amar hoje está banalizado. As pessoas amam coisas, as pessoas amam animais, as pessoas amam filmes, as pessoas amam tudo. E ao fritar dos ovos não ama nada. Mas Jesus queria saber se ele amava de verdade, de toda a alma, de todo o seu entendimento. E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, depois dessa palavra, Pedro se torna aí um grande pastor, um homem de Deus, um homem que pregava. E aí começa, né,
essa vida de Pedro, e Pedro sabe o que é sofrer perseguição, Pedro sabe o que é cair, Pedro sabe o que é desviar-se, o que é negar a Jesus mesmo dizendo que o ama. Então Pedro tem essa experiência, né, vivida ao lado de Jesus. Pedro é um discípulo de Jesus, Pedro é um apóstolo de Jesus. Então Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve essa carta para um povo cristão que nasceu de novo, mas que estava fugindo, esparramado por várias regiões ali da Galácia, da Frígia, da Ásia Menor, de muitas áreas ali. Então Pedro escreve essa carta porque Pedro conhece o sofrimento desse povo. E o que estava acontecendo? Esse povo estava desanimado, já não acreditava mais naquilo que um dia acreditou, na morte de Cristo, na salvação, nas promessas, principalmente de Jesus. Então Pedro escreve essa carta como alguém que conhece, como alguém que vivencia esse evangelho, que não é um evangelho fácil de viver, porque o próprio Jesus disse que no mundo vocês terão aflições. Então Pedro escreve essas duas cartas a esse povo, e aí vai dizer ali que eu, Pedro, um apóstolo de Cristo, escrevo aos irmãos que estão, e aí coloca lá, né, Capadócia, Ásia, Bitínia e tantas outras regiões ali, ele escreve, e trazendo essa palavra de consolo, essa palavra de conforto, essa palavra de Pedro que vai mostrar que as perseguições, que os percalços da vida, quando você passa por eles, mas confiando em Cristo, tem um peso de eterna glória. Então Pedro traz ali um consolo dizendo ao povo, olha, é época de perseguição mesmo, é épocas difíceis, mas fiquem firmes, não desistam, porque Jesus nos confiou este evangelho, e este evangelho tem um poder de levar-nos a morar com ele no reino dos céus. Essa é a palavra que Pedro traz. Então aquele povo que estava sendo perseguido ali, né, no primeiro século e no segundo século, essa carta veio como dizendo, olha, vocês não estão sozinhos, vocês não estão abandonados, porque essas aflições Jesus sofreu, nós também sofreremos, né? Porque se eles não amaram a Jesus, se eles não amaram a Cristo, imagine nós que somos seus seguidores, que nós que somos seus discípulos, também seremos perseguidos. E aí ele traz exatamente esta palavra. Então é importante que a gente entenda, né? E então, eu acho que aqui dessa primeira parte, o que a gente precisa entender e tirar aqui é que, assim como Deus transformou a vida de Paulo, que era um perseguidor e se tornou um perseguido, que era alguém que matava por causa da igreja, agora ele dá a vida por causa da igreja, alguém que escrevia cartas para perseguir e para matar, lá na ilha de Malta ele escreve, a gente lendo as cartas de Paulo, ele escreve uma carta para trazer vida a nós. Então isso é muito importante, essa transformação, essa mudança. Então Pedro é um homem que foi transformado, um homem que tinha, no caso Pedro, pedra, né, a gente poderia dizer um coração de pedra, e agora tem um coração de carne, sensível, um coração receptivo, um coração realmente diferente. E a diferença está na conversão de Pedro, é que quando ele prega, milhares de almas se rendem ao Senhor. Então Pedro, como está escrito aqui, as cartas de Pedro aqui, está dizendo que a carta de Pedro é uma carta necessária, porque é uma carta atual. Porque assim como aquele povo estava esparramado, sofrendo perseguições, querendo desistir da fé, nos dias de hoje da mesma forma. Existem muitos irmãos nossos que um dia aceitou Jesus, que foi convertido, que um dia louvou, pregou, que nasceu de novo, mas que hoje se encontra afastado. São fugitivos, digamos assim, da casa de Deus, por perseguição, por problema, por dificuldades. E aqui a carta de Pedro nos traz
principalmente como líderes que somos, e líderes aqui quando eu digo é porque em todos os lugares que nós estamos, nós temos um raio de liderança, e seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, na escola, faculdade. Então a gente precisa de ter esses olhos abertos, atentos para enxergar os nossos irmãos em Cristo que estão em dificuldade, que estão desistindo, que estão desmotivando, que estão desesperançados, e que nós possamos, através dessas cartas de Paulo, entender que nós temos a palavra da reconciliação, assim como Paulo escreve, a palavra da reconciliação do homem que foi destituído da glória de Deus, assim como a Bíblia diz, todos foram destituídos, Paulo escrevendo tanto a Romanos quanto aos Gálatas, e dizendo que todos foram destituídos, mas que tinha uma esperança, que Deus nos deu a palavra da reconciliação. E aqui, conforme Pedro, nós também temos que ser pessoas que talvez nunca conheceram o Senhor, mas que nós possamos apresentar, pregar o Evangelho, ganhar essas almas para o Senhor, lançando a rede do Evangelho, a rede que alcança, a rede que é inclusiva, a rede que traz para junto de Jesus aqueles que estão afastados, nas profundezas do mar da vida. Então essa é a mensagem de Pedro. Então aqui nós precisamos hoje olhar para o dia, porque nós estudamos a Bíblia, não é só para contar a história daquele tempo. O fundamento é aplicar nos dias de hoje. É a praticidade, porque existe a ortodoxia e a ortopraxia, né? A ortodoxia é conhecer a palavra de Deus, a origem genuína, os propósitos, as promessas. A ortopraxia é a prática dessa palavra. Conforme Tiago, o antecessor aqui de Pedro, diz, não sejam só ouvintes da palavra, mas que sejam praticantes. Então, nós, nos dias de hoje, nós precisamos ser essas pessoas que coloquem o amor à palavra de Deus na prática, né? Porque muitas das vezes nós só somos ouvintes. E a palavra de Deus vai dizer ali no Evangelho segundo escreveu Mateus, se não estou enganado, é 7 ou é 14, 28, vai dizer sobre os dois fundamentos, vai dizer que bem-aventurado é o homem, né, que pratica essa palavra. Ele é comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha, e veio o vento, a chuva forte, bateu sobre ela, mas ela não caiu. Então nós temos que ser essa igreja, né? Essa igreja construída na rocha, que entenda a mensagem dos profetas, dos apóstolos e do próprio Jesus. E nós estamos na realidade, conforme o apóstolo Paulo diz, né? No mais, irmãos meus, revistai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme nos dias maus, porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue, nem contra potestade, não é contra carne e sangue, mas contra potestade, principados, governantes que estão instalados nas regiões celestiais. Estava falando das legiões demoníacas, dos demônios, e que nós precisamos estar com um soldado. Ali ele traz a figura de um soldado romano, mostrando o elmo, que é o capacete, o peitoral, o cinto, o calçado, soldados. Porque Malaquias, capítulo 3, versículo 10, se não estou enganado, vai dizer uma palavra que é muito importante, né? Vai falar sobre o dízimo ali, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós fomos convocados para um grande exército e para travar batalha, porque não existe exército para não lutar. Jesus nos convida para uma batalha, para uma guerra espiritual. E Pedro é um grande guerreiro de Deus, né? Lutou até o fim, fez a mesma coisa que fez como Paulo. Encerrei a carreira, terminei a fé, mas fui até o final. Assim foi Pedro também, até na morte, morreu proclamando o Evangelho, morreu proclamando a sua fé, não negou a sua fé por nada. Assim deveremos ser, porque hoje muitas de nós, às vezes nós estamos negando Jesus por coisas muito menores do que Pedro negou. E aqui vai trazer a epístola de Pedro exatamente isso, né? Para que a gente possa compreender essa verdade do Evangelho, né? Então a carta de Pedro aqui, como está escrito aqui, é uma carta que é para os dias de hoje, né? E isso é muito importante a gente compreender. E a gente precisa entender toda essa teologia, toda essa mensagem de Pedro, né? Para que a gente possa entender. Porque essa carta de Pedro foi escrita para um povo que estava marginalizado socialmente, ou seja, era um povo, irmãos, que a gente às vezes lê a Bíblia, mas a gente não faz essa viagem, né?
essa viagem ou esse retorno de uma forma, é claro, intuitiva ou através do pensamento, para a gente pensar como é que eles viviam. Mas era uma perseguição ferrenha. Os romanos taxavam os maiores impostos aos cristãos. Os romanos, de certa forma, discriminavam os cristãos. Eles não tinham igreja, eles não tinham, pregavam fora, nos montes, nas cavernas, nas sinagogas. Eram mal vistos pelos romanos. Entendeu? Não tinham os direitos que os romanos tinham. E chega uma hora que ainda é perseguido. Imagina, só para a gente pensar um pouco, imagina eles servindo a Deus em uma comunidade, em uma vila, em uma cidadezinha pequena, de repente vê ali a guarda romana chegando e de repente entrando dentro das casas, arrancando as pessoas, mãe, filhos, chorando, batendo, colocando em carroças para levar, para ser julgado e condenado, matava. Agora você imagina o vizinho que estava vendo acontecendo com um cristão. Quem queria aceitar Jesus? Quem queria ser cristão num período desse? E aqueles que eram já... A tendência era fugir e viver assombrado, assustado. Daí, tanto Tiago vai escrever, e também os hebreus, aos que estão dispersos, justamente por isso, porque havia uma evasão, um êxodo geral das grandes cidades para o meio ali das montanhas. As cidades mais longe é onde o povo vivia, por causa dessa grande perseguição. Então, aquele povo sofria muito. Então Pedro, como um pastor, como alguém que foi levantado por Deus para apacentar, para cuidar, então ele traz, na realidade, essa palavra, né? Essa palavra de conforto, essa palavra de ânimo, né? E aqui a questão, por exemplo, que nós temos que estudar também, que é importante, a questão da canonização das cartas de Pedro. A canonização seria mais ou menos, para a gente entender, o selo do Inmetro nos dias de hoje, né? Então era preciso passar pelo crivo, na realidade, pelo escrutínio ali dos eruditos e dos conhecedores da palavra, para saber se essa carta não trazia dentro de si uma heresia. E ela precisava ser genuína. E algumas coisas eram fundamentais para que essa carta ou este livro fosse canonizado. Primeira coisa, a autoridade profética, a confiabilidade. Então tudo isso era necessário ser passado pela prova do fogo. Uma vez aprovado, era canonizado. E por isso as cartas de Pedro estão dentro da Bíblia Sagrada, né? Dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então essa carta de Pedro, ela é uma carta que é validada, né, que é selada com selo de qualidade, ali como uma carta realmente que nos ajude, que nós possamos consultar e que possamos ter confiança nela, né? Então a realidade é esta. Então, finalizando, né, já falando aqui das epístolas de Pedro, a questão central é que Pedro, na realidade, é alguém que se converte ao cristianismo, que abre o coração para as palavras de Jesus, aceita o convite de Jesus, se torna outra pessoa e que entende a proposta de Jesus a respeito do reino. E esta carta de Pedro mostra muito bem a transformação que Jesus fez na vida de Pedro. Um homem que estava fora, que não fazia parte ali da igreja local. Mas Jesus enxerga nele alguém com potencial, alguém que realmente pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque a questão, na realidade, é que Jesus, Deus, como onipotente e onisciente, sabe exatamente quem somos. E muitas das vezes as pessoas olham para nós, e principalmente nos dias de hoje, onde você vale o que você tem, né? E aí eu estou dizendo de coisas financeiras mesmo, as pessoas te analisam pela roupa que veste, pelo carro que você tem, pelo sapato que você calça. E muitas das vezes existem pessoas hoje, como Pedro, simples, trabalhadoras, que não são valorizados.
que as pessoas olham, principalmente os religiosos, olham e não dão valor. Estão como o pessoal da época, por exemplo, de Daniel, ali quando o Império Babilônico começa a conquistar, e aí chega em Jerusalém e leva Jerusalém, o seu povo como cativo, mas a primeira leva, eu lembro bem, Daniel, se não estou enganado, capítulo 1 e 2, vai dizer o seguinte, que a ordem era, vocês vão chegar lá, vocês vão pegar, primeiro, os nobres, jovens, que não tenham nenhum defeito e que sejam cultos. Veja, esse aqui é uma característica do mundo. O mundo quer os melhores dentro dessa visão, né? Dentro desse parâmetro. Você não pode ser o número 2, você tem que ser o número 1. Daí, hoje no mundo secular, essa correria das pessoas, porque o mundo não aceita o segundo colocado. Eles querem, na empresa tem que ser o número 1, dentro de uma competição tem que ser o número 1, tudo tem que ser o número 1, o número 2 já não é legal. E por isso que as pessoas vivem nessa correria, querendo superar as metas, porque o desafio é sempre superar, e as pessoas hoje estão cansadas, né? É o burnout hoje que estão acometendo as pessoas, porque elas não conseguem ser número 1 sempre, né? E aí a questão do homem é isso aí, o homem pega os melhores porque eles não podem transformar algo ruim em algo bom. Mas Jesus já é diferente. Jesus, quando ali naquela festa, né, que Jesus manda convidar os convidados ali, e não, eu não posso ir porque eu tenho um casamento, não, eu tenho que cuidar da junta de boi, papapá. E aí o que é que Jesus diz? Entra nos vales, nos valados, tragam cegos, aleijados, surdo, mudo, todo tipo de pessoa. Por quê? Porque Jesus pode pegar alguém assim como Pedro e transformar em alguém como transformou Pedro. Jesus pode pegar alguém aleijado, alguém cego, surdo, espiritualmente como era Paulo, e transformar em alguém que é o maior de todos hoje. Paulo é o pregador do gentil, é o apóstolo mais reverenciado, né? E também como referência é o apóstolo Paulo. E era alguém que literalmente, principalmente os judeus, os cristãos ali do início, não dava nada por ele. Mais uma frase, e aqui eu vou finalizar, o como Jesus vê, Jesus não vê como nós vemos. Conforme está escrito lá em Samuel, né, quando vai ungir Davi, e aí Samuel também, praticamente um homem de Deus, mas estava com a visão um pouco embaçada, né, sem visão. Samuel chega para ungir um rei na casa de Jessé, e de repente ele vê os seus irmãos, né, ali, 7 irmãos aproximadamente, todos grandes, fortes, ele diz, é este. Jesus diz, não é este. É este, não é este. E aí Deus vai dizer, olha, eu não sou como você vê o estereótipo. Ou seja, você vê a capa, você vê a aparência, você vê a embalagem. O meu olhar é muito mais profundo do que isso. Eu vejo o coração. Ou seja, Samuel, mesmo sendo um homem de Deus, estava tendo a mesma visão ali do imperador da Babilônia. Queria só olhando pela aparência, só os melhores. Mas Jesus diz, não, pega os que não valem nada, os que são desprezados, os pobres, os doentes, os aleijados. Pode trazer, traz eles para mim, que eu vou fazer deles alguém grande, alguém valoroso, alguém realmente que vai fazer, eu vou transformar, porque a especialidade de Jesus é transformar vidas. Por isso ele chama Pedro, deixa de pescar peixe e vem pescar almas, para que eu possa transformar a vida deles. Então essa é a missão, é o que Pedro nos traz, é a mensagem que Pedro nos traz, principalmente a mensagem de levar uma palavra de apoio, uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperançados, mesmo sendo nossos irmãos, mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo nascido de novo, mas que estão enfrentando grandes perseguições de todas as áreas, tanto pode ser na horizontal, ou seja, circularmente, ou pode ser na vertical, espiritualmente, né? Ataques do inimigo das nossas almas. Então, que eu e você possa estudar, possa aprender cada dia mais na palavra de Deus, esmerar-se na palavra e colocar essa palavra em prática, né? Principalmente entre nós, irmãos, né?
E uma coisa importante, aqui eu faço um parênteses aqui em relação a Pedro, aí aqui é uma conjectura, né? Mas acontece muito, fazendo um paralelismo com aquela questão quando Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco, é que a espada, a palavra de Deus, ela é comparada à espada, né? Por isso, Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer: esta é uma palavra viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que pode dividir alma e espírito. E aí, trazendo para os dias de hoje, a palavra como espada, né? Tanto é que também em 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim: apresente-te a Deus aprovado e que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a espada do Evangelho. Então, o que eu quero dizer com isso, trazendo para o de hoje, é que muitas das vezes, por isso que a gente precisa de aprender a usar a espada da palavra, que é a palavra, a espada do Evangelho, porque talvez nós possamos ser como Pedro, usar a espada da palavra para ferir pessoas ou se machucar. E na realidade nós precisamos, essa espada é para defender os nossos irmãos, defender as pessoas dos ataques do inimigo. Que sejamos, né, alguém que saiba manusear com eficiência, com eficácia, a espada da verdade para defender os nossos irmãos, o próximo, dos ataques do inimigo. É isso que nós estamos aprendendo, né? Então e aprender a palavra de Deus também é ser um apologeta, é defender o evangelho com sabedoria, com conhecimento, com prática. É por isso que nós estamos estudando, né? E esse grupo que está estudando, que nós estamos estudando junto, é um grupo que eu diria que cruzou a linha da segunda milha, né? Está além, vocês estão na frente. E isso vai trazer benefícios principalmente para vocês, mas também para o reino de Deus. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos continuar aprendendo nas próximas aulas.